A diferença é que para a teoria neocantista, em que existe a atual consciência da licitude, só vai existir crime se naquele momento, o indivíduo souber que aquele fato que ele está praticando é crime. Em outras palavras, ele pode ter até a possibilidade de saber que é crime. Mas se na hora que ele estivesse cometendo aquele fato típico, ele não soubesse que aquele fato que ele está praticando é crime, não teria a culpabilidade. Então, para a teoria neocantista, que fala em atual consciência da licitude, no momento da prática do fato típico, o indivíduo tem que ter consciência da ilicitude. Daí porque atual, agora, consciência da ilicitude. Já para a teoria finalista, que é a que a gente adota, ao invés de ser atual consciência da ilicitude, vai existir crime havendo a potencial consciência da ilicitude. E a potencial consciência da ilicitude significa que o indivíduo pode saber que naquele momento que ele estava praticando a conduta, ele pode saber que é crime, ou ele pode até nem saber que é crime. Mas se ele tivesse a possibilidade de saber que é crime, já existia culpabilidade. Professor, não estou entendendo. Dê um exemplo? Com certeza, pessoal. Imagina um holandês, onde no país dele é permitido você portar droga para consumo pessoal, existem locais onde você pode fumar maconha, e aí ele vem de navio, ele é um holandês que é mais pobre, mas aí vem de navio para o Brasil. E chegou aqui em Fortaleza e ele foi ali para Beira-Mar. E ele foi para Beira-Mar com droga. Foi lá e começou a fumar uma maconhazinha. Nessa situação, vamos supor que ele não soubesse que aqui no Brasil você portar droga para consumo pessoal é um crime previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, da Lei 11.343 de 2006. Pois muito bem, para a teoria neocantista, como esse indivíduo não sabia, naquele momento que ele estava portando droga para consumo pessoal na beira-mar, naquele momento que ele estava na beira-mar com uma maconhazinha no bolso, como ele não sabia que era crime naquele momento, para a teoria neocantista, não tem consciência da licitude, não tem atual consciência da licitude. Portanto, não tem culpabilidade e dessa forma não tem crime. Mas para a nossa teoria finalista, que é a que a gente adota hoje, como esse holandês, pode até ser que ele não soubesse que era crime portar droga para consumo pessoal aqui no Brasil. Mas como esse holandês tem acesso à internet, tem acesso a jornal, como ele já estava aqui no Brasil, pode até ser que ele não soubesse que portar droga para consumo pessoal é crime, mas ele tinha a possibilidade de saber. Como ele tinha a possibilidade de saber, para a teoria finalista existe a culpabilidade, portanto existe o crime. Agora, para a teoria neocantista não existiria a culpabilidade, já que naquele momento ele não saberia qual que portar droga para consumo pessoal é crime. Então, revisado isso, pessoal, voltemos aqui para o slide. Então estamos vendo 4 teorias da culpabilidade. A primeira é a teoria psicológica da culpabilidade. Para essa teoria psicológica da culpabilidade, a culpabilidade tem duas espécies: culpabilidade dolo e culpabilidade culpa. Já existe, para a teoria neocantista, é a teoria da culpabilidade, a teoria psicológica normativa da culpabilidade. Por quê? Porque dolo deixa de ser espécie da culpabilidade e vira elemento da culpabilidade. E aí lembram que a teoria neocantista adotou o dolo normativo, daí porque teoria psicológica normativa da culpabilidade. E só para você não precisar decorar, para você aprender, se chama teoria psicológica, tanto a da base causalista como a da neocantista, se chama teoria psicológica porque para essas o dolo está dentro da culpabilidade. Então, tanto para a teoria, para a base causalista, como para a teoria neocantista, a culpabilidade tem esse nome, teoria da teoria psicológica,
porque o dolo está dentro da culpabilidade. E o que é dolo? Dolo não é vontade de cometer a infração penal e a consciência de que está cometendo? Pois muito bem, dolo não é o elemento intelectivo, não é a consciência e a vontade. Como para essas duas teorias, causalista e neocantista, o dolo está dentro da culpabilidade, a gente chama de teoria psicológica. Uma é psicológica ponto e a outra é psicológica normativa, porque aqui está dentro o dolo está dentro da culpabilidade. Aí, passando essas duas teorias, surge a teoria normativa pura ou extremada, que ela também tem base finalista. Só que a adotada pelo Código Penal foi a teoria limitada da culpabilidade. Tanto para a teoria limitada da culpabilidade, como para a teoria normativa pura ou extremada da culpabilidade, a culpabilidade é do jeito que você conhece, do jeito que está aqui. Culpabilidade, ela é composta pela imputabilidade, pelo potencial consciência da ilicitude e pela exigibilidade de conduta diversa. Então o que é que a gente está conversando? Tanto a teoria normativa pura ou extremada da culpabilidade, como a teoria limitada da culpabilidade, para essas duas, a culpabilidade ela é composta por três elementos: a imputabilidade, o potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa. Mas, professor, o que é que diferencia, então, a teoria extremada da culpabilidade para a teoria limitada da culpabilidade? O que diferencia é a natureza jurídica das discriminantes putativas. Então, o que diferencia a teoria limitada da culpabilidade da teoria extremada da culpabilidade é a natureza jurídica das discriminantes putativas. Para a teoria limitada da culpabilidade, que foi o que o Código Penal adotou, a discriminante putativa é um gênero que pode ter duas espécies. Ou ela pode ter natureza jurídica de excludente de fato típico, ou seja, de erro de tipo, ou ela pode ter natureza jurídica de erro de proibição. Professor, não estou entendendo. A gente conversou há pouco tempo atrás sobre as discriminantes putativas que estavam no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Essas discriminantes putativas, elas acontecem quando você acredita que está agindo sobre algum excludente de ilicitude, mas na realidade não está. Até dei exemplo de um militar que foi absolvido porque ele atirou contra uma pessoa que estava com furadeira na mão. Aí na situação ficou caracterizado que pela distância que o militar estava do indivíduo que morreu, que ele atirou contra, a furadeira parece mesmo uma arma. E no local estava tendo tiroteio. E o policial teve que pensar muito rápido, atirou. Ele achou que estava agindo em legítima defesa de terceiro, mas na realidade não estava. Essa é a discriminante putativa do artigo 20, parágrafo 1º. Como eu falei para vocês, como está dentro do artigo 20, parágrafo 1º, essa discriminante ela tem natureza jurídica de erro de tipo. Ocorre que existe o erro de proibição que a gente já conversou lá na época de erro. O erro de proibição ele ocorre quando você sabe exatamente o que está fazendo, só não sabe que aquilo ali é crime. Aí dei como exemplo, fabricar açúcar em casa. Ninguém sabe que fabricar açúcar em casa, em local inapropriado, é crime. Só que é. Então se você fabrica açúcar, você sabe que está fabricando açúcar, só não sabe que a lei proíbe aquilo como crime. Para a teoria limitada da culpabilidade, então a discriminante putativa, dependendo do caso, vai ser ou erro de tipo, vai ter natureza jurídica, ou de erro de tipo, excluindo o fato típico, portanto, porque o erro de tipo exclui o fato típico, ou a discriminante putativa vai ter natureza jurídica de erro de proibição. E quando a gente falou de erro de tipo e erro de proibição, eu disse, turma, o erro de tipo exclui o fato típico, já que o erro de tipo exclui o dolo. Já o erro de proibição exclui a culpabilidade, porque o erro de proibição exclui o potencial consciência da ilicitude. Então, voltando, a gente está conversando sobre a diferença da teoria limitada da culpabilidade para a teoria extremada da culpabilidade.
E a única diferença que existe entre essas duas teorias é que na teoria limitada, a discriminante putativa tem natureza jurídica ora de erro de proibição, ora de erro de tipo. Então a discriminante putativa ora exclui a culpabilidade, quando é erro de proibição, ora exclui o fato típico, quando é erro de tipo. Já para a teoria extremada da culpabilidade, toda discriminante putativa, está até aqui escrito para vocês, é erro de proibição. Então essa que não foi adotada pela gente, a teoria extremada da culpabilidade, para ela, toda discriminante putativa tem natureza de erro de proibição e por isso exclui a culpabilidade. Respirem, qualquer coisa assistam essa parte de novo. Eu sei que não parece tão simples assim, mas eu prometo que é, se você estudar um pouquinho com mais cuidado. Galera, eu fico por aqui. Tchau, tchau.